Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Muito Mais Conhecimento. Esse material faz parte da série Como Fazer e Apresentar Trabalhos Científicos. Eu sou o professor Alexandre e juntamente com Thalita e Beatriz vamos descomplicar esse tema que tanto preocupa os estudantes universitários. Iremos abordar os diferentes tipos de trabalho acadêmicos que são os mais frequentes solicitados no curso de nível superior e de pós-graduação, tratando de modo objetivo sobre a finalidade e características de cada um, e trazendo os elementos essenciais para sua produção e apresentação, com suporte na literatura científica e com o apoio de especialistas no assunto. Então vamos começar pelo tipo de trabalho denominado resumo expandido. A finalidade, ou seja, a razão de existir esse tipo de trabalho é o compartilhamento ou a transmissão de conhecimento, muito embora também envolva o estudante no processo de construção ou aquisição de conhecimento. De um modo geral, a finalidade de um resumo expandido é reunir e apresentar os detalhes essenciais de uma pesquisa, com o intuito de que suas principais ideias e resultados possam ser entendidos no menor tempo possível. E agora, a Thalita nos apresentará 3 dicas gerais para entender o que é um resumo expandido. A primeira é que o resumo expandido é um texto completo, porém sucinto, resumindo seu conteúdo aos principais aspectos e ideias essenciais de estudo, seja em andamento ou concluídos. Ele seria um documento com estrutura de trabalho final, com formato entre o resumo simples e o artigo científico completo. A segunda dica, um resumo expandido possui poucas páginas, geralmente até 5, organizadas em partes subdivididas em tópicos por meio de uma estrutura semelhante à do artigo científico e se baseando em um resumo simples, deve manter coesão e coerência com ele. E a terceira dica, o resumo expandido é produzido por solicitação de professores ou para ser publicado em eventos, inclusive podendo ser apresentados na forma de banners, tendo em vista ampliar a divulgação, o conhecimento em âmbito acadêmico, além de também submeter seu trabalho à apreciação de outros pesquisadores do mesmo tema ou área de conhecimento para obter sugestões ou críticas para o melhoramento do estudo. Assim como no artigo, não se inclui juízos de valor ou expressões de linguagem coloquial. O resumo simples é uma parte da estrutura de um outro trabalho acadêmico, enquanto o resumo expandido é um documento completo, uma modalidade de trabalho. E agora a Beatriz nos apresentará 3 dicas essenciais para saber se um resumo expandido está com um formato adequado. Primeira dica: o resumo expandido não é um simples recorte de um documento maior, tampouco o simples acréscimo de um resumo simples, ou seja, o resumo expandido consegue compilar os principais aspectos, as ideias essenciais, argumentos e resultados de uma pesquisa concluída ou em andamento. Segundo, o resumo expandido contém fotos, tabelas e figuras. Não é recomendado incluir esses elementos, apenas o texto deve estar contido no documento. Terceira, o resumo expandido contém citações diretas, longas ou curtas. Procure trabalhar apenas com citações indiretas, em face das restrições do tamanho do documento. Muito bem, e agora vamos conhecer 3 dicas essenciais para apresentar um resumo expandido. Primeira dica: no Brasil, as normas da ABNT são utilizadas como referência na maioria dos cursos. Portanto, você precisa estar atento a esse conjunto de regras que orientam como deve ser escritos e formatados o documento. Em todo caso, você pode consultar nossos vídeos sobre formatação com as normas da ABNT, onde apresentamos o passo a passo para efetuar esse processo. Qual a segunda dica, Thalita? Beatriz, a segunda dica, vamos falar sobre o conteúdo de um resumo expandido, que é subdividido em partes semelhante a um artigo científico. Seria como se o tópico resumo simples de um artigo científico fosse ampliado e expandido, incluindo mais detalhes. A seguir, vamos sugerir como construir um resumo expandido. É possível que se exija um resumo dentro do resumo expandido, contendo de 50 a 100 palavras. No tópico Introdução do resumo expandido, poderá ser condensada a delimitação do tema, a problematização, os objetivos e a justificativa.
Em alguns casos, os tópicos referencial teórico e metodologia podem vir separados ou como parte da introdução, inclusive com a possibilidade de o referencial teórico ser apresentado junto com a discussão do resultado. O tópico resultado e discussão pode incluir o referencial teórico e deve apresentar os principais resultados esperados, preliminares, parciais ou alcançados que serão sumariamente discutidos com suporte nas referências conceituais. O tópico considerações finais ou conclusão focalizará em responder ao problema de pesquisa ou aos objetivos propostos. Aqui também cabe recomendações ou sugestões para futuros estudos. Um resumo expandido também inclui as referências, indicando as fontes pesquisadas que foram citadas ao longo do documento. E a terceira dica, Beatriz? Não há uma padronização para o resumo expandido, apenas para resumos como partes componentes de artigo e TCCs e outros documentos afins. Portanto, sempre confirme com o professor ou nas regras do evento em que se pretende participar quais são as características propostas para o resumo expandido. Em alguns casos, há modelos disponíveis com algumas regras gerais, como por exemplo, que no resumo expandido a quantidade de palavras utilizadas varia entre 700 a 2.000 no formato final do trabalho. Se você gostou do nosso podcast da série Como Fazer e Apresentar Trabalhos Acadêmicos, deixe-nos saber. Seus comentários são muito importantes. Lembrando que você também pode utilizar nosso material como referência em seu trabalho acadêmico. Também recomendamos que você acompanhe os próximos conteúdos, inclusive o nosso canal Muito Mais Conhecimento no YouTube, onde poderá acompanhar os cortes do MMC, que ampliam o conteúdo do nosso podcast. Lá você também irá encontrar vídeos tratando sobre as normas da ABNT, entrevistas e muito mais sobre metodologia científica e outros temas. Grande abraço e até breve em nosso próximo encontro com Muito Mais Conhecimento.